Salve, aposentados ricos! Estamos de volta para episódio 8 do nosso podcast. Já tem aqui mais uma vez os meus parceiros Júlio Freire. Olá, turma. Alexandre Wander. Fala, pessoal. E André Monberger, que vos fala aqui também. E agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui com a gente. Os feedbacks recebidos estão sensacionais. Aliás, já fazendo um gancho para o nosso episódio de hoje, já é feedback de ouvinte, né, que nos sugeriu a leitura de um livro, e o Júlio já vai falar rapidinho do livro, e provavelmente a gente vai nortear todo o episódio em cima da conceituação, que está super alinhado, né, Júlio? Super alinhado, a audiência não para, né, Monberger? Eles mandam, a gente obedece, vamos lá trazer aqui conteúdo para essa turma. Nós que criamos esses monstros. Mas o assunto que a gente tem a tratar hoje faz uma conexão muito boa com o tema do episódio 7, né, onde a gente tratou sobre se o dinheiro gera felicidade. Eu diria até que ele faz uma conexão quase que desde o episódio 1, porque se a gente pegar parte do conteúdo do livro, principalmente o fechamento do livro, ele é a nossa visão do aposentado rico, né? E até sem mistério, né? Depois eu peço para o Vitor colocar na tela aqui o livro. É um livro do Morgan House. Isso. Psicologia Financeira. É um livro relativamente famoso. Escreveu em 2020, Monberger. Mas eu não tinha lido esse livro ainda. Também não. E a pedido da audiência a gente foi atrás. E aí o mais grave, sabe o que é? Que tem um cidadão que está sentado nessa mesa que tinha o livro em casa. Não acredito. E não leu. Foi engraçado que nós estávamos conversando aqui nos bastidores e o Júlio começou a contar um pouco do livro e eu disse, puxa, mas eu tenho a impressão que eu já comprei um livro que tem esse conteúdo, né? Tá aqui o livro, ó. E aí eu disse pro Júlio, é uma capa branca com umas letras em verde, né? E o Júlio disse, não, é verde com branco. Acho que é verde com branco, né? Até que nós fomos atrás da capa e eu tenho esse livro no meu baú de livros lá nos Estados Unidos. Ficou lá. Então agora em janeiro, quando eu voltar pra lá, já atrás, né, eu leio. Queremos a cópia física dele. Mas é interessante que o Júlio disse um termo que ele já vai comentar e que eu desconhecia. Então eu queria só avisar a nossa audiência que só comprar o livro não adianta. E ele tá para ser considerado, Alexandre, o Morgan House, o novo Roberto Kiyosaki, que escreveu O Pai Rico, Pai Pobre, né? Então da nova geração ele tá com a moral lá em cima, acho que escreveu de uma forma que os jovens aí gostaram mais, né? Mas e olha que interessante, né? Fortuna, ganância e felicidade na mesma frase. Olha, exatamente. E tu sabe que eu fiquei feliz depois que a gente acabou tomando contato com o livro, por sugestão do nosso ouvinte, é o alinhamento, né? Sim. O alinhamento que a gente conseguiu, eu passei muitos conceitos do livro. Se a gente fosse escrever um livro sobre os episódios, daria algo semelhante. E sem ter, eu sinceramente não tinha lido ainda e fiquei bastante feliz porque em certa medida a gente está, talvez não 100% no caminho, mas está bem encaminhado, né? E no livro ele fala muito sobre o comportamento, né? Ele diz que o comportamento de uma pessoa tem muito mais chance de levar ela à riqueza do que o conhecimento que ela tem. Olha que interessante isso, né? E tanto é que ele fala de uma história de uma pessoa que morreu sendo faxineiro das ruas e deixou uma herança de 8 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, né? Deixou para uma biblioteca, inclusive, né? Então, para tu ver como tu ter aquela questão da disciplina, de guardar, né? Esse comportamento faz muito mais sentido tu ter ele para atingir o objetivo do que o conhecimento em si, né? Então... Isso é bem interessante até, não vou citar nenhum caso específico, mas quantos de nós conhecemos gente humilde em termos de conhecimento, que é o que tu está falando, que começou lá, comprou uma casinha pequenininha lá na vila onde mora, daí fez mais um quartinho, alugou, aí fez mais não sei o que, faz mais um pouquinho, quando tu vê, essa pessoa tem lá dezenas de pequenos imóveis que em patrimônio não vale tanto assim. Mas tu compara com essa renda entrando, com comportamento, essa pessoa tem mais dinheiro do que os caras que trabalham na Faria Lima, ali em São Paulo, que tem conhecimento absurdo, MBA, Harvard e coisa, e vai comparar, né? Muitas vezes quando você entra em alguns bairros
de classe média baixa, quantas vezes você vê aquele tipo de construção que tem um comércio embaixo e tem uma casa em cima? Exatamente. Quando não tem 2 ou 3 andares de casa. Né? Então o pessoal acaba fazendo o puxadinho do puxadinho, deixa toda a família morando e embaixo tem um negócio e de vez em quando ainda tem salas adicionais para alugar para terceiros. Então fez uma otimização de uma área geográfica que era de sua propriedade e transformou em ativo de renda. Sim. Né? Dentro de um bairro. Né? Então isso é muito frequente, né? Se você observar como tem isso, né? E se for olhar o conhecimento dessas pessoas, claro que a gente vai dar um outro nome agora, um nome mais bonitinho, mas eles têm um domínio de patrimônio líquido que é absurdo, né? Então pega essas pessoas, normalmente comprou a casinha, coisa que não vai ver, pagou à vista muitas vezes, mas como isso, né? Não tem o domínio da complexidade do mercado, mas tem a psicologia certa para fazer a bola de neve aumentar. E o Morgan, ele fez algo bem interessante. Ele escreveu uma carta para o filho dele, que tinha 3 anos, acho, quando ele escreveu essa carta. E ele descreve no livro um pouco dela. E ele escreveu uma fórmula, Alexandre Monberg, que eu achei fantástico, né? Que a poupança é igual à sua renda menos o seu ego. Nossa, né? Então, senhora, essa frase para mim, quando eu vi ela no livro, eu disse assim, cara, essa frase resume tudo. Tudo. Cara, é uma frase que resume até agora os 7 episódios que a gente falou aqui. Né? Então, às vezes tem uma pessoa que ganha 2 mil, gasta 2 mil. Beleza, 2 mil hoje é pouco até para viver, vamos dizer, né? Mas quando ela vai para 10 mil, ela também muitas vezes gasta os 10. Quando ela vai para 30, às vezes ela gasta mais do que os 30. Então o ego começa a ficar tão inflado que ela não consegue capacidade de poupar. Vou repetir a frase. Poupança é igual a sua renda menos o seu ego, né? Presta bem atenção nisso. E tu sabe que até lembra a história de eu tenho um conhecido, obviamente não vou citar nomes aqui. Ele estava com seu negócio indo relativamente bem, só que ainda não tinha chego no patamar que ele imaginava que precisava chegar. Então demandava um pouco mais de investimento e talvez um pouco mais de sacrifício pessoal. Na época, ele andava com um carro bem comumzinho. Só que as pessoas imaginavam que ele estivesse ganhando dinheiro. Mas ele ficou 3 anos andando com aquele carrinho inferior e até ouvir comentários de mas acho que ele nem ganha tanto dinheiro assim. Por causa da aparência. E no entanto ele estava ganhando dinheiro, só que ele estava focado no negócio dele. Né? Ele não deu bola pro ego, ele não deu bola nem para as críticas, né? De não parecer tão rico quanto ele deveria parecer, né? Claro que depois de 3 anos ele começou a atingir os objetivos que ele tinha traçado, ele acabou comprando um carro melhor. Ele já podia... Que representava em tese, perante as pessoas, aquilo que ele precisava representar, né? Mas vamos combinar. Quantas pessoas têm essa disciplina? Sim. De não dar bola porque os outros estão pensando, não tá tão bem assim, É mais difícil, né? É mais difícil. Mas olha só, e depois disso, o que acontece? Ele tá numa rota de segurança financeira que ninguém mais tira. Então é aquela história, o cara ganha um dinheirinho e já quer comprar um Porsche. E até o próprio Morgan comenta também pro filho dele que, olha, filho, vai ter uma hora que tu vai querer comprar um carro mais caro e um relógio chique. Mas na verdade não é isso que tu quer. Tu quer o respeito e a admiração das pessoas à tua volta. Nossa. Né? Interessante essa colocação. Casualmente eu me lembrei de um post, eu acho que foi do Elon Musk, não tenho exatamente certeza, eu vi ontem talvez. Que era assim, as pessoas desconhecem o poder de ganhar dinheiro. Então as pessoas tentam economizar acho que era o Musk, né? Economizar $10 mil por ano. Enquanto que se elas focassem em ganhar mais $10 mil por ano, é muito mais fácil e é assim que se faz riqueza. Sim. Então, pegar esse exemplo do cara do 10 mil ali, né? 2 mil, 10 mil e tal. Ele faz de tudo para, muitas vezes, um sacrifício grande e tal, para economizar um dinheiro por ano, enquanto o cara das casinhas que a gente comentou agora, o que ele faz? Ele vai lá e ganha mais 10 mil por ano, mais 10 mil no outro ano, mais 10 mil. Quando vê, é mais fácil ganhar do que
poupar não, do que cortar, né? né? E é aquilo que a gente fala, né? De tu trabalhar pela liberdade financeira, né? Liberdade financeira é isso. É você juntar ativos, que esses ativos em determinado momento vão estar te rendendo uma renda, Sim. uma receita, seja ativo financeiro, seja imóveis, seja negócios, enfim, o ativo não interessa, mas ele vai te render renda o suficiente para que você possa decidir mudar o que você está fazendo, parar de fazer, né? E é justamente isso que tu colocaste, né? Essa disciplina de conseguir juntar os ativos, né? Eu acho que isso é bem importante e ela está totalmente ligada ao comportamento que o Morgan fala no livro, né? Vai muito além do conhecimento. Exatamente. E quando ele escreve isso para o filho dele é porque o filho dele vai ter tanto tempo naquela fórmula dos juros compostos, né? Sim. O T é o ativo, o número exponencial ali daquela fórmula, é o único exponencial. E aí quando ele torna o conhecimento do filho antecipado nessa questão do dinheiro, né? Ele dá muito mais tempo para o filho conseguir atingir esses números. Até o Buffett, né? O Buffett, ele tem hoje 110 bilhões de dólares. 107 bilhões foram após os 65 anos. Uhum. Justamente pela fórmula dos juros compostos. Hoje ele tem mais de 90 anos, né? Sim. Mas tu vê como realmente o tempo é a chave. Eu posso fazer um parênteses agora? Tu falou do Buffett e casualmente, antes de vir para cá, eu ouvi um comentário dele de 20 segundos. Ele disse como em 5 minutos ele resolveria o déficit do governo americano. Me chamou a atenção aquilo, né? Em 20 segundos ele disse... passa uma lei que proíbe reeleição se o governo gastar mais do que arrecada. Eu parei assim e disse, puxa, realmente, né? Coloca uma regra assim... Controla o ego do governo. O que me chamou a atenção quando tu falou isso aí do Buffett? Não, ninguém se reelege, nem o parlamento, né? Não, ninguém? Acabou. É. Aí, assim, é uma corrida de egos, né? Uma competição de egos que faz sempre o problema aumentar. Então, quando tu fala que como é que a fórmula é a tua poupança é igual a renda menos o teu ego. Renda menos ego. Quando a gente consegue dominar o ego, e o Buffett colocou muito bem, põe uma regra, uma única regra. Só que tem que seguir ela, né? Sim. E aí tu já controla o teu ego e aí as coisas ficam bem mais fáceis e faz passar pela arrebentação, que eu brinco sempre, né? E aqui a regra é sempre gaste menos do que você ganha. E isso está muito ligado também às pessoas que te cercam. Isso ele também escreve para o filho dele, né? Então aquela ideia de que você é a média das pessoas da sua mesa, né? E tu não querer te mostrar muito além, tu vai acabar te quebrando nesse caso, né? O ego vai inflar. Então isso também é algo bem interessante. Vê que aqui tu tem um benefício e uma maldição ao mesmo tempo, né? Porque você pode se cercar, por exemplo, de pessoas mais ricas que você, seja em dinheiro ou seja em conhecimento, a qual você pode aprender com elas, né? Sim. Qual é o caminho que elas trilharam para né? juntar patrimônio, aquela coisa toda. Mas se você entrar no nível do ego, de querer ser elas antes de ser você, é uma maldição. Sim, isso te quebra. Te quebra. E nós temos N exemplos disso. Né? Então, é legal, ó, cerque-se de pessoas mais inteligentes que você, possivelmente mais ricas que você, aquela coisa toda, mas domine seu ego. Até é interessante, acho que todo mundo viu o filme, aquele com Will Smith, que ele Em Busca da Felicidade, acho que... Sim, Em Busca da Felicidade. Que ele se torna, Famoso, como é que é o nome da pessoa? É o Chris Garden. Chris Garden. E aí tem uma cena que me chamou a atenção. Na frente do prédio bonitão lá, tá um cara chegando com uma Ferrari nos anos 80, uma Ferrari bem antiga agora, mas atual para a época. E ele para e pergunta, o que você faz para ganhar dinheiro? Tipo, ele não foi pedir mais nada, só perguntou, me conta como é que tu chegou a ter essa Ferrari. E o cara falou, eu trabalho no mercado financeiro. E aí ele colocou na cabeça que ele ia trabalhar no mercado financeiro e virou hoje não sei se ele é bilionário ou mega milionário, mas... Sim. E o que ele fez? Ele fez justamente isso.
que tu fez para chegar aí? Eu trabalho no mercado financeiro. Beleza, obrigado. É isso que eu vou fazer agora. Se aproximou das pessoas com aquele mindset, né? E passou por perrengues, mas chegou lá. E acho que tentando trazer um sentido prático do livro, o Morgan ele elenca os níveis da riqueza. Muito legal. Né? São 19 níveis, né? E tentar passar, talvez não dê para passar todos, mas os principais aqui. Então ele inicia pela pobreza e depois ele vai evoluindo, né? Então ele inicia, por exemplo, pobreza profunda. O que é a pobreza profunda? No Brasil, infelizmente, é uma grande parte da população que depende de ajuda de governo, de doações, de caridade e que não consegue ver perspectiva na vida, né? Não que não tenha, mas a pessoa muitas vezes não consegue ver. Em determinados casos até se satisfaz com aquilo, né? Como se fosse, né, algo benéfico na vida dela. Então aqueles programas onde tu ganha ajuda por filho, daí tu vai lá e faz um monte de filho para ganhar mais ajuda. Na verdade, tu está criando um enorme problema social com isso, né? Então essa é a pobreza profunda, né? E aí ele fala da pobreza psicológica, que é a sua renda está acima da média, mas você é dominado pela inveja em relação àqueles que ganham mais que você. Que é o paradoxo de Sterling que nós falamos semana passada no episódio 7. Né? Essa é terrível. Sim. É terrível, porque você pode estar ganhando o dinheiro que for, a grama do vizinho é sempre mais verde, você vai estar sempre infeliz. Então a pobreza psicológica. Incrível isso, né? Cara, esse ponto eu poderia ficar horas falando aqui, mas a pobreza psicológica, o que a gente viu agora no tema do livro, o título do livro é Psicologia Financeira. De novo, né? Nós falamos no episódio 3 ou 4, nunca sei. Dinheiro, gerenciar dinheiro, ficar rico, enfim, 80% a 90% comportamento. Só isso. 10%, 20% é matemática. Então, olha só, pobreza psicológica. Cara, isso aí pode ter um montão de dinheiro ou pode não ter dinheiro, e se existe pobreza psicológica, aí não tem o que fazer. Não pode ter 2, pode ter 100, pode ter 1 milhão. Não tem o que fazer. Tu vai ser infeliz igual. E o do ego tem um que é o pobreza adaptativa. Que é quando a tua expectativa cresce mais rápido do que a tua renda. Tu tá sempre buscando algo a mais que tu não pode ainda naquele momento. Sim. Cara, essa é... Eu sempre digo a mesma coisa, as pessoas já... né? Mas eu me lembro de eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não recordo exatamente o percentual, acho que era 75% da população americana não tem $1.000 disponível agora, saldo para sacar e gastar. Não sei se é 75 ou 25, alguma coisa assim. Na verdade, se nós pegarmos friamente, esse é hoje o resumo da sociedade americana, né? Né, vive a crédito. Né? Isso aí. Mas aí, de novo, né? Depois acho que a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio líquido, mas se for olhar, cara, os americanos, considerados ricos, né? Esse percentual todo não tem $1.000 disponível, e $1.000 não faz nada nos Estados Unidos, né? Aí traz para o Brasil, a realidade deve ser a mesma. Aqui 80% das famílias são endividadas, né? Eu trouxe esse índice na... Então eu acho que essa pesquisa é 75%. Mas a realidade brasileira, ela difere um pouco da americana. Lá é em função do conceito de estar sempre correndo atrás e gastando na frente. Aqui é porque ganha pouco mesmo, né? Sim. Então é um pouquinho diferente. Né? Mas tu pega assim, eu acho que daí essa pesquisa tinha um comentário por trás e me chamou a atenção. Um iPhone lá custa em torno de $1.000, tá? Talvez um pouquinho menos, independe. $1.000. Aí tu vai olhar para as pessoas que não têm $1.000 disponível na conta, tem no saldo do cartão de crédito, tá? Tira isso. Mas elas têm um iPhone no bolso. Não tem 1.000 na conta, mas tem um iPhone no bolso. E ela tem também o carro financiado, tem um monte de coisa. Quando eu traço pro Brasil, eu vejo quanto custa um telefone bom aqui, 4, 5 mil... Uns $1.000. $1.000. Fecha direitinho, né? Pega as pessoas, quem tem R$5.000 na conta corrente? Pouquíssimos. Mas pega desses que não tem,
olha no bolso deles, provavelmente vai ter um telefone de 4, 5 Tem mil. 5 mil no bolso, mas não tem na conta. Então, é interessante, como é que é? Riqueza adaptativa? É a pobreza adaptativa. Então, pobreza adaptativa. As pessoas têm 5 mil, mas elas colocaram num bem. Não sei se é bem ou mal, mas... E afaga bastante o ego dela, né? De novo, o ego, né? E aí tem o socialmente falido, que é o cara que até ganhou dinheiro, mas ganhou de forma ilegal. Piramideiro? Não só o piramideiro, qualquer... E muitas vezes as pessoas sabem disso. Então ele até tá vivendo um estilo de vida confortável e tudo mais, mas fica aquela coisa assim, o cara é um ladrão. Ele é reprovado pela sociedade. O cara é um 7-1, né? Também não é legal, né? Então, aí tem que se mudar e ir longe de quem sabe. O cara é político. Desculpa aí os políticos. É que a maioria se enquadra, né? Então o que nós vamos fazer? E tem o pobreza irônica ainda, Alexandre. Que o cara ele tem tanto dinheiro que ele não sabe mais o que fazer, ele tá hoje parado, tédio, tá se autodestruindo. Aí é interessante, né? Esse cara, ele tem tanto dinheiro e não sabe o que fazer que ele é pobre. Como aquele cara que ele, além de ter dinheiro, ele é rico e ainda assim tem dinheiro. Então tem que sempre ficar de olho no propósito, né? De tu ter sempre algo para atingir. Aqui se enquadra muito os herdeiros, né? Muitas vezes aí uma carta como essa ajuda pra caramba, né? Porque, de novo, volta pro episódio lá da educação dos filhos, né? A gente até comentou que, via de regra, os filhos de classe média alta, classe alta, num primeiro momento eles não têm noção que o dinheiro não dá em árvore. E eles não têm limites em relação ao que eles querem, né? Quando os pais não dão esse limite. E se tu cresce nesse ambiente o tempo inteiro, onde tu não tem limites e tu não tem objetivos, tu não tem propósito, tu não tem paixão por nada, chega um momento que a vida vai ser um tédio mesmo tu tendo dinheiro infinito, né? Então, eu acho que esse encaminhamento de tu passar essa visão de humanização para as pessoas, mesmo tendo muito dinheiro, eu acho que é bem importante. Segue o bar aí, Júlio. E aí a gente vai para os da riqueza agora, mas o primeiro deles é o falsa riqueza. Quando tem uma personalidade e aparência de rico, né? Mas tu atrai um grupo social predatório que vai te abandonar quando a tua riqueza acabar. Então eles são meio que interesseiros, assim, no teu dinheiro, né? Entendi. Ou tu faz parte de um clube lá, dos iates lá, que quando aquele dinheiro acabar tu não vai mais ter, não vai mais poder entrar no clube, né? Mora em Alphaville. Aqui nós tivemos um caso. Agora eu vou colocar aqui nós mais velhos, né, Momberger? Só tá falando de ti, né? Nossa. Tem os mais. Nós puxou junto agora. Por que nós, hein? Não entendi isso aí. Eu queria diferenciar o mais velho e o bem mais velho. Né? É que o pessoal não sabe, a gente tem essa briga, assim, os dois, cada um vendo quem é o mais velho. Vocês não sabem. Não, eu com esse problema do ciático aqui. Agora tu ganhou uns pontos nessa disputa. Meu Deus do céu, né? No episódio passado eu cheguei aqui, dei uma palestra antes do episódio sobre saúde, emagrecer e chegar aos 50 com saúde 100% e tal. E o André me chamou pra uma reunião, eu mandei uma foto cheia de equipamento, eu não posso sair de casa. Tá, pra não te deixar sozinho nessa, pessoal, eu vou sair daqui agora dessa gravação, sabe onde eu tô indo? No quiropraxista, pra mexer na minha coluna. Botar no lugar. Nós vamos precisar de espaço pra entrar com os andadores aqui. Fazer deitado. Eita, o Júlio vai ter que puxar esse podcast sozinho daqui um tempo. Não, que coisa, cara. Fechando parênteses, eu até esqueci o que eu ia comentar aqui, porque, olha... Tu tá num grupo social que só te dá valor pelo teu dinheiro. Mas é interessante como, talvez eu tô até confundindo com o anterior, mas esse entra, que era, nós tínhamos aqui no Vale dos Sinos, principalmente, na cidade que a gente tá, ela está dentro do Vale dos Sinos, tinha muita gente que fez dinheiro no passado, e eles, é engraçado dizer hoje, mas compravam telefones, e telefone era patrimônio, custava caríssimo e não tinha disponível, e viviam do aluguel de telefone.
Hoje a gente nem sei se compra um telefone, uma linha, mas assim, só pede e instala um dia seguinte. Não tem valor, não, mas não tem valor nenhum. Não tem, né? Então as pessoas viviam de aluguel de telefone. O que tu faz quando tu vive de aluguel de telefone? Faz nada. Só vê o dinheiro caindo na conta todo mês. Não tem nem o que, né, a manutenção nem que dá é a companhia. E essas pessoas, com a mudança na legislação ou no mercado em si, perderam essa renda. Então tu vê muitas... e aí se criaram grupinhos onde todos viviam dessa... né? Houve uma mudança muito forte e desse grupinho, os que... Ficou bem claro quem eram os interesseiros, quem era, quem não era, quem gerava renda de forma qualificada ou não, né? Sim. E eles se viram realmente em maus lençóis bem... não sabiam fazer nada. Mas é interessante, aqui tem o 8º item que me chamou bastante atenção, que eu acho que tem muita gente que se enquadra nele, que é a riqueza financeira e pobreza na vida. O que significa isso na prática? A pessoa ganha dinheiro, tem um PL alto, pode até já estar se encaminhando para um processo de independência, só que... PL é patrimônio líquido, né? Para quem não... mas odeia o que faz. Só importa o contra-cheque. Odeia o que faz. O cara, ele levanta de manhã, escuta a música do Fantástico domingo, já entra em depressão. Então, assim, tu tem riqueza de dinheiro, mas tem pobreza de vida. Né? Então, é um caso que muitas vezes é aquela história do sapo dentro da panela com água quente, né? Aquela água começa a esquentar, vai ficando quentinha, tu vai ficando ali e tal, papapá, só que chega uma hora que a água vai te cozinhar. E aí passou a tua vida e tu ficou fazendo algo que você nunca gostou de fazer só pelo dinheiro. Desalinhado com o propósito, né? Só pelo dinheiro. Então eu acho que é algo pra gente prestar bastante atenção. Isso, acho que transitoriamente na vida, a gente passar por isso faz parte. Acho que muita gente... Principalmente no começo, tá descobrindo o que tu gosta de fazer. Mas mesmo assim, muitas vezes, sei lá, daqui a pouco tu casou cedo, teve filho cedo, teve que te submeter a trabalhar em algo muitas vezes que você até não gostaria, mas porque precisava do dinheiro para sustentar a família. Isso faz parte da vida, né? Sim. Mas se você tomar isso como algo que você não trabalha, né, não tiver um projeto de mudar isso, vai estourar lá na frente um nível de infelicidade e aí você não tem mais tempo, né? Então, não tem problema. Hoje eu não gosto do que eu faço, mas eu preciso. Beleza. Plano B. Tem que ter. Né? E tem o 9º item que é exatamente o contrário disso. Que é tu tem um trabalho que tu ama, mas que te paga pouco e te deixa vulnerável financeiramente. Né? Então também não combina, né? Tipo, tu acha que tu não tá sendo remunerado adequadamente. Então isso também pesa, né? Aqui é um pouquinho mais complicado, né? Você até adora fazer aquilo, mas é algo que por alguma razão econômica, né, não te permite. Eu acho que aqui cabe muito artistas, né? O cara adora música, e aí ele não consegue, a indústria é complicada, é fechada, você não consegue encaixar, daí muitas vezes faz show na rua, recebe doações ali, um chapeuzinho, toca num bar sexta, sábado para ganhar lá parte do cover do bar. Você é um poeta, você é um artista plástico, daí você vive nos brechós, adora tudo que faz, adora aquele estilo, mas não consegue ganhar o suficiente. Tu acha que tu merecia mais, né, do que aquilo? Mas até eu não vou nem falar em merecimento, né, porque naquele momento você está ganhando aquilo, né, mas você não ganha o suficiente para manter um padrão de vida um pouco mais justo. Sim. E buscar, almejar aquela questão da tranquilidade financeira, né? Mas até no trabalho também, você pode trabalhar numa empresa bacana, que as pessoas são legais, tudo mais, você adora estar lá, mas não está ganhando dinheiro o suficiente. Muitas vezes tu acha que deveria ser mais valorizado, né? E aí quando começa esse pensamento, tu acaba às vezes trocando de emprego, né? Pô, não tá me valorizando. Mas essa questão da falta de valorização, eu acho que é um pouquinho diferente, porque aqui você pode dialogar com os seus superiores. E aí muitas vezes pode ser uma questão de ajuste, né? Realmente
pode não ter... realmente a gente pode melhorar a tua questão aqui, não queremos que tu saia, né? Fica aqui com a gente e isso... Acho que isso também é algo bem frequente na vida, né? Mas tem coisas que muitas vezes dali tu não passa. Né? Eu acho que quando o Júlio falou, logo veio à minha mente músicos, né? Sim. Agora, se pegar professores, né? A maior parte dos professores são mal remunerados. A grande maioria. E é uma profissão digna, exige conhecimento pra caramba e tudo, mas vai fazer o quê? Vai discutir com quem? O chefe para dar aumento, né? É uma coisa complicada. E aqui a gente já pula pro outro nível, que é a riqueza limitada, né? Que, em certa medida, você ganha dinheiro, você tem uma vida confortável, né? Sob o ponto de vista de dinheiro, até diria que dá para estar com a vida resolvida, mas esse dinheiro não foi conquistado por você. E aí tu tem aquele vazio no meio, assim, de... É o cara da herança também aqui, né? É o cara da herança, muitas vezes é o filho que trabalha na empresa do pai e o pai não fez a sucessão ou não fala em sucessão, ou seja, ele tem os confortos todos que o dinheiro pode trazer. Mas ele não tem orgulho de que foi ele que gerou aquele dinheiro. Não fui eu que construí esse negócio, o meu nível de importância aqui na empresa talvez não seja tão grande, eu não sou respeitado pelos colaboradores porque eu sou o filho do dono, né? Ou não me dou esse respeito. Sim. Né? Aqui entra talvez casamentos, não sei se você enquadraria aqui, daqui a pouco você casa com uma pessoa mais rica, né? E aí você passa a viver um padrão de vida maior, mas se dependesse de você, você não teria aquela vida. E tem muitas pessoas aqui que acabam não usando o dinheiro, porque elas não foram elas que construíram isso, então elas não se sentem orgulhosas, não acham que têm o merecimento, a capacidade de poder aproveitar aquilo. Então é bem... Ou até nesse caso, né, elas têm que aproveitar baseado na decisão de outro. É do tipo assim, nós vamos viajar para a Europa. O dinheiro é meu, eu que decido e tu se enquadra. Até vai para a Europa, curte, mas quem decidiu foi o dono do dinheiro. Sim. Né? Então, tu tem o conforto do dinheiro, mas como não foi você que conquistou ele, te causa um certo desconforto existencial. Isso não é todos que são assim, óbvio, né? Tem pessoas que vivem muito bem com isso e não tá tudo certo também, né? Essa é uma questão interessante. É uma questão que o autor coloca no livro, né? Sim. Como algo, assim, não é a riqueza plena, né? Ali de novo, né? Tu tem dinheiro. Tem uma diferença que tu falou uma coisa interessante, herdeiro, sucessor, né? E eu vi, tem um episódio daquele podcast, o Conselheiro, acho que é, do Flávio Augusto, com mais alguma... Cada vez tem empresários diferentes, né? E eles conceituaram muito bem. Tem a pessoa que eu esqueci quem falou agora, mas ele disse, tem o herdeiro e tem o sucessor. Se a pessoa decide ser herdeiro, tá tudo bem, isso falou, tá tudo bem, fica em casa, consumindo o dinheiro, é herdeiro. Filho de milionários, bilionários, já são herdeiros por natureza. Ninguém tira isso deles. Então, cara, se tu quer ser herdeiro, tá tudo bem. Se tua vida se enquadra nisso. Agora... Não, mas o que ele quer dizer não é em relação a ganhar mais dinheiro. Não é nem isso. Encontra alguma coisa na vida para tu fazer. Não, mas aí é que tá. É nesse sentido de... Eu gostei dessa diferença porque o contraponto aqui, o outro, seria assim, tu quer ser sucessor, tu já é herdeiro. Quer ser sucessor, aí tu vai ter que conquistar. Aí tu vai ter que trabalhar. Aí tu vai ter que, por exemplo, tu tem uma empresa, uma indústria, vai sujar a mão de graxa, vai passar por todos os departamentos e tudo, até para ter respeito das pessoas, para aprender como funciona e aí assumir o comando. O que a gente vê muitas vezes... pai, eu me arrumo um emprego, eu aceito qualquer diretoria. Né? Eu acho que aí se confunde um pouco, assim, o cara é herdeiro e passa e se confunde com o ser sucessor. Aí tá feita encrenca. Sim. Né? E aí ninguém respeita, ou enfim, Então eu gostei muito desse conceito de herdeiro é uma coisa, sucessor é outra. É bom. Dá para ser os dois. Dá para ser os dois, acho que se adapta bem aqui.
E aí agora entrando, tem duas riquezas que o autor cita no livro, que eu achei bem interessantes, em certa medida também combina um pouco o que a gente falou na semana passada, né, do dinheiro não corromper, né, que é a riqueza técnica, que é aquele cara que ganha mais dinheiro do que as pessoas com quem ele se relaciona, e ele mostra isso, num sentido de superioridade. Seria o novo rico ou não é bem esse conceito? Não, o novo rico... Depende do comportamento desse novo rico. Ele talvez até faça isso, mas não necessariamente. Pode ser o velho rico também. A pessoa, como ela tem mais capacidade financeira do que os seus pares, ela demonstra isso. Ela quer mostrar ela que quer ela mostrar. E aí, ela mostrando isso, ela pinta de superior. Eu sou mais importante que vocês. O ego. De novo, o ego, né? E depois, o segundo, tem mais a ver com o nosso aposentado rico já, né? Que é a riqueza equilibrada. Que a pessoa ela até ganha mais que as pessoas que rodeiam ela, mas ela vive os mesmos bens materiais que aquelas pessoas. E aqui eu acho que casa com o episódio 7, Sim. daquele exemplo do meu cliente lá de Curitiba, que ele consegue navegar tranquilamente na classe alta, e quando ele vai ver os amigos lá no pé sujo, se comporta como eles. Ele se comporta né? como eles. E essa pessoa muitas vezes consegue até seguir guardando dinheiro ao longo da vida, né? Porque ela tem uma vida mais equilibrada. Não, o dinheiro não termina mais. Né? Tem para várias gerações, né? E o nível de riqueza profissional, Monberger? Você gosta tanto do seu trabalho que não parece o trabalho. E você é pago, então, mais do que tu esperava ganhar. Né? Tem um pouco a ver com a gente falou antes de trabalho, né? Sim. Aqui o cara é pago mais do que ele acha que ele merecia ganhar por aquilo que ele está fazendo, porque ele gosta tanto do que ele faz que o dinheiro vem de brinde. Aqui eu entendo o que o autor quer dizer, só que daí o cara ganha bem. Que é um pouco diferente daquele cara que gosta do que faz e ganha mal. Sim. Né? Então o outro precisava ganhar um pouco melhor, que não é o suficiente. Este ganha bem. E aí ele está super feliz do que ele está fazendo e ainda consegue construir a questão patrimonial. Né? Porra, isso é legal, né? Vamos combinar que esse é um nível de riqueza bacana, né? Eu não vou dizer que o próximo é o suprassumo, porque tem outros ainda depois, mas o riqueza permanente, Alexandre. Né? Tu já tem um patrimônio que tu pode parar de trabalhar hoje, que tu vai conseguir receber só de juros o que tu precisa para viver até um pouquinho mais. Eu diria que a partir de agora... O aposentado ficou rico, de verdade. Exatamente. Quando eu cheguei nessa parte do conteúdo, foi ali que eu fiquei bastante feliz, porque ele começou a encaixar todas as peças do que a gente vem falando até agora. Né? Então esse é o primeiro nível. A gente, desde o primeiro episódio, se você não assistiu o primeiro, chegou aqui agora no 8º episódio e não viu, volte lá pro primeiro, que a gente lá mais ou menos estrutura a nossa visão do aposentado rico. E a partir daqui, simplesmente fecha com tudo que a gente falou até agora. E é isso que me deixou feliz no livro. Né? Então, dinheiro. O dinheiro tem uma quantidade de dinheiro suficiente para decidir, se quiser, até parar. É verdade. Né? Tem a liberdade tem a liberdade de escolher. Né? Nossa, que nem eu falava com o Maurício Medeiros, que eu dei uma entrevista para o podcast dele na semana passada, e a gente comentava um pouco dessa questão do parar, né? Sim. E ele disse assim, em relação ao dinheiro, a única coisa que eu vou parar é de ter preocupação com ele. Né? Eu provavelmente vou trabalhar até o caixão. Né? E eu disse, olha, muito provavelmente nós também. Né? Porque a gente gosta do que a gente faz. Então, trabalhar não é carga, né? Não é nada ruim. E é interessante, né? Tu falou uma coisa, em 2010 ou 12, mais ou menos, eu ouvi de uma pessoa muito próxima que eu estava comentando sobre... Já falei isso aqui outras vezes, né? Meu plano era, em 2016, conquistar a liberdade financeira assistindo a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio. Sim. Né? Mudou tudo porque eu fui morar nos Estados Unidos. Então, mas essa pessoa me disse,
Porque eu tinha até o mês que isso ia acontecer, tava claro na minha cabeça, né? Eu vivia só para isso. Aí essa pessoa disse, tu não tem, me chama de Xande, né? Ele disse, Xande, não tem ideia da felicidade que é tu ir trabalhar, tu acordar de manhã e ir trabalhar sem precisar daquele dinheiro. E aquilo me chamou a atenção. Eu entendi parcialmente na época, mas ele me disse isso com uma verdade, assim, que dava para ver na expressão como fazia bem para ele e como fazia bem ele ver que eu estava indo para esse caminho. Então, é uma coisa assim, ó, quem já sentiu isso e quem pode sentir, é uma coisa é absurdamente bom, né? Não precisar, ou seja, ir pelo prazer. Sim, né? sim. É outra vida. Eu lembro uma vez, acho que até comentei contigo isso numa determinada ocasião. Nós estava falando. É claro que de uma forma bastante simplista isso, tá? Não. Acho que foi uma vez nós estávamos batendo um papo lá naquelas conversas intermináveis lá do Conexão San Diego. Nossa. E aí. Que originou esse podcast, inclusive, né? E a gente comentou algo ligado a despreocupação com algumas coisas. Tipo assim. Eu vou no restaurante, seja ele qual for, e eu sei que eu vou poder pagar aquela conta. Né? O restaurante caro, não tem problema, eu sei que eu vou poder pagar. Sim. Né? Eu não vou me preocupar com o orçamento. Será que vai entrar dentro do mês? E aí tu vai escolher o que tu quer comer e não escolher o preço. Que nem diz o Ícaro de Carvalho, fala muito isso, né? Ele diz assim, você para de olhar pro lado direito do cardápio. Né? Você escolhe e é algo que você começa a fazer de forma natural, né? Sem ostentação, nada disso, simplesmente é uma despreocupação. Eu acho que isso é legal também, bem em linha com essa de você levanta de manhã sabendo que não precisa mais daquele dinheiro, né? E aí é interessante, não é que tem que só cuidar pra vida não parar de fazer sentido, pra não ser assim, então eu não vou ir trabalhar às 8 da manhã, ou eu posso ir às 10, e aí começa a dormir até meio-dia, aí bagunçou. Aí já vai, né? Pro desleixo. Desleixo, essa era a frase. Mas aí tem um caso interessante, uma história que eu conto, real, né? Na loja da Porsche em São Paulo, não vou dizer o nome das pessoas, que eu não tenho autorização, mas uma pessoa estava na vitrine olhando o lançamento de um Porsche novo e chegou um cidadão do lado, também começaram a olhar e o cara fez uma brincadeira. Nossa, imagina o quanto gasta de gasolina um negócio desse. Aí o cara olhou para ele, eu só no posto todo dia. Aí ficou bem claro o que já tinha dinheiro para Porsche e o que não tinha. Né? Mas é interessante assim. Cara, se gasta muito, tipo, ele não tava preocupado com... Ele nem sabe quanto custa gasolina. Então vamos, vai no posto todo dia. E o outro ainda não tava nessa vibe. Isso é mais ou menos que nem eu nesse troço da gasolina, né? Pra mim a gasolina nunca sobe. Porque eu sempre boto 100 pila quando eu vou no posto. Tá igual há anos já. Tá certo que eu tô andando cada vez menos, né? Com esses 100 reais. Mas sempre 100 pila. Pra mim ela sai. não sobe, é 100 pila, sempre que eles me tiram. Meu Deus, acabamos de perder um monte de cliente agora. E aqui já encaixa, né, Júlio? O segundo elemento muito alinhado com o aposentado rico, que é a riqueza de saúde e tempo. Isso aí. Né? Você tem tempo para acordar e dormir a hora que você quiser, você tem tempo para se exercitar, você tem tempo livre para fazer, ou seja, você cuida da saúde e ainda pode fazer coisas paralelas ao seu trabalho. Tu consegue limpar a tua agenda se precisar, readequar, né? Clientes ali em outro horário, né? Aí vocês lembram, né? Liberdade. O que é um aposentado rico, né? Dinheiro suficiente para decidir parar ou não de trabalhar, ter saúde, para aproveitar, ter tempo. O tempo aqui seria justamente para poder decidir essas coisas e ser dono do tempo. Acho que isso também é muito importante, exatamente. né? Porque eu conheço um monte de gente que tem muito dinheiro e é escravo da sua agenda. Sim. Escravo da agenda. Né? Pessoas que daqui a pouco juntaram uma quantidade de dinheiro e não conseguem tirar 2 semanas para fazer uma viagem um pouco mais longa com a família. Né? Tem que... é 5 dias só. Eu tenho que voltar porque senão dá problema. Né? Não, tem dinheiro e não é dono da agenda.
Nunca consegue aproveitar e comer o marshmallow que a gente falou, né? Exatamente. E aqui tem um ponto, é bastante polêmico até, mas eu acabei de ler que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, saiu de férias, ele tá em Miami, não sei, vai fazer um cruzeiro, não sei lá do que. É férias além do recesso. Começou as férias antes, parece que vai estender um pouquinho depois. Mas o que me chamou a atenção? Aliás, o recesso, só o recesso não dá, né? É brabo, né? Brabo, né? Como é que são os juízes que têm 60 dias de férias, né? Uma coisa assim. Acho que pouco. Até mais. Nem sei. Mas 60 dias a cada mês, acho que é. Mas aí me chamou a atenção quando eu via. Eu não li a matéria, tá? Mas eu vi o título e me chamou a atenção assim: o cara é presidente da Câmara num momento bem complexo do país, né? Aliás, que é complexo há 500 anos. Tá, né? mas quando não tá complexo né? no momento do país? Eles criam a complexidade. Mas uma pessoa dessas, primeiro, não consegue desligar. Eu não sei quanto dinheiro ele tem. Eu sei que ele tem muito poder. Mas essa pessoa é reconhecida em vários lugares. Ela tem que estar cuidando de tudo que faz, ela não pode desligar o celular, certamente, ela não pode, Sempre à disposição, né? Sempre à disposição, seja para apagar incêndio ou para criar outras coisas novas, ou para, né, tirar um pouco mais do nosso dinheiro. Mas, gente, que prisão que é isso, né? Os próprios ministros hoje, não interessa se eu gosto ou não gosto deles, os caras até têm problemas em andar em avião, em sair de férias em outro país, as pessoas estão sempre em cima, então... É complicado isso, né? E bem que tu falou assim, o quão escravo, o quão refém eu sou, tu tá falando do dinheiro, né? Mas da situação como um todo. Daqui a um pouco eu tenho um monte de dinheiro e sou escravo da minha saúde. Né? Preciso de alguém junto comigo para empurrar a minha cadeira de rodas. Poxa, não. Claro, faz parte. Bom que tenho dinheiro para ajudar, mas... eu passo a ser refém. Seria melhor que não precisasse disso, né? É mais ou menos isso que tu quis dizer. Isso, exatamente isso. E a próxima riqueza, que a gente chama de riqueza compartilhada, vai muito, muito em linha com a questão que eu falei no episódio passado, né? Do que o dinheiro compra, né? Sim. Compra experiência, compra tempo e compra generosidade, ou seja, a questão de doar. E aqui é quando tu passa a ajudar os outros de forma genuína. Né? Tu realmente está preocupado com as outras pessoas. Tu tem uma preocupação social genuína e tu não está fazendo para posar bonito na foto. Tu está fazendo porque realmente tu gostaria de ter uma sociedade melhor. Sim. Então aqui já entra, nós estamos entrando já, pode ver que a riqueza ela vai sofisticando os níveis, né? Então você chega ali na riqueza de trabalhar naquilo que você ama. Aí você trabalha no que você ama e ganha o suficiente para construir independência financeira. Aí você tem dinheiro suficiente para ser dono de sua agenda. Com saúde. E aí você ganha o suficiente para ajudar. Né? Pô, olha que escada, né? Sim. E isso é ser, de novo, né? Isso é ser aposentado rico. Isso tá ligado com o nosso Isso é ser aposentado conceito. rico. E é uma pirâmide, ou um funil, né? Porque cada vez que tu sobe um desses níveis que colocou, vai diminuindo a quantidade de gente que já chegou lá, né? E eu quero trazer uma polêmica aqui, que tu falou de generosidade, né? Olha que interessante. A gente tá falando de ser generoso, assim, não é que eu não vou ser generoso desde o início, mas na escala é o último, acho que é o último nível, né? Mas, é quase o último. Quase o último. Nós já estamos no 17. Isso, analisando friamente, isso vai me trazer vai me colocar assim, eu tenho que galgar estes passos aqui, para daí eu ser generoso, né? E eu ouvi uma frase interessante, o doar, né? O ser generoso, quando tu tem, é barbada. A verdadeira doação é quando tu não tem. Mas como assim? Isso é fato. Pega os moradores de rua. Eu nunca convivi com um deles, tá? Então eu tô falando do que eu escutei. Eles são, não sei qual é o ponto de comparação, mas são generosos pra caramba. Seriam as pessoas mais generosas. Eles não têm nada, cara. Não, e aí me permita fazer um parênteses aqui para contar uma experiência pessoal minha. Nós tínhamos tido a Sofia, que é minha filha, e estava tentando ter o segundo filho. E a gente não conseguiu ter o segundo filho. A Raquel tinha um problema nas trompas,
né? E a gente fez tratamento, tudo mais, chegou a fazer in vitro e acabou várias tentativas e não conseguimos ter o segundo filho. E aí ventilamos a possibilidade de adotar uma criança. E aí, adotar não é uma questão tão trivial assim, né? Tem uma série de fatores e, inclusive, a estrutura no Brasil é bastante complicada, é bastante burocrático. Hoje, pra vocês terem uma ideia, tem mais gente querendo adotar crianças na fila do que ter crianças disponíveis. E os orfanatos, mesmo assim leva tempo para... orfanatos continuam cheios. Então, para ver como tem uma dificuldade. E aí nos sugeriram frequentar uma ONG chamada Amigos de Lucas, em Porto Alegre, que são pessoas voluntárias que adotam crianças e vão lá dar aulas e dar depoimentos e contar histórias, que é justamente para te dar um apoio psicológico na tua decisão. Gente, eu e a Raquel começamos a frequentar nos sábados de manhã lá em Porto Alegre esse grupo. Ali eu vi como eu sou ruinzinho. Eu conheci pessoas com nível de bondade inacreditáveis, independente da condição financeira. Sabe aquela pessoa pura, boa de coração? Sim. Assim, ó, cara, foi mais importante eu ter que tomar contato com aquilo naquela vez e entender que eu preciso melhorar muito. Eu até me acho uma pessoa boa. Mas quando tu te compara com essas pessoas... Dessa vez a grama do vizinho estava muito mais verde que a minha. Né? Foi um tipo de comparação positiva. Sim. Porque ali eu vi, meu Deus, essas pessoas muitas vezes não têm nada. Né? Eles acolhem as crianças. Tem crianças, tem famílias que daqui a pouco vai buscar uma, daí tem mais 2 irmãos, pega os 2 junto porque não quer separar. Mas aí é que tá. É um negócio inacreditável, sabe? Assim, é incrível, incrível. A gente fala, eu uso a mesma frase que tu usou agora, né? Então, vou usar o teu caso, mas eu me enquadro. São pessoas que não têm nada. Normalmente, quem não tem nada somos nós. Não tem nada, não é no sentido de... tem muito mais que nós, né? Que eu quero dizer... no sentido de dinheiro, né? Isso, pois é. Eles não têm nada de dinheiro. Sim. Se comparar, estamos comparando com a gente aqui, né? Conosco. Então a gente financeiramente tem mais do que eles, legal. Mas no todo, a gente apanha, o pessoal não vai entender, apanha de relho, né? Como é que explica um relho? Mas apanha muito feio em termos do geral, porque em muitos casos só o que nós temos é dinheiro. E tem uma outra experiência que eu sugiro até que as pessoas façam, muitas vezes, é visitar as associações de bairro e bater um papo com o pessoal que dirige essas associações. Geralmente também são pessoas com nível de doação incrível de vida, assim. É uma dedicação pelo outro... É incrível. Eu ainda não cheguei nesse nível. O propósito dela é fazer aquilo, né? Mesmo que não seja. Eu não cheguei nessa espiritualidade ainda Exatamente. desse nível de doação. É como falou, ter dinheiro e doar é fácil. Agora, não ter e te doar, né? Isso é fantástico. Né? E tem coisa assim, o ponto é assim. São vários níveis de dificuldade, mas tem muita gente que tem dinheiro e tem dificuldade em doar. Então, nós estamos falando, o que não tu doar, o que tu não tem, já é um nível bastante elevado de doação, de bondade. Nossa. Né? Vamos voltar para o que já é difícil para a maioria das pessoas. Ter dinheiro e doar, né? É bem complicado. Tem várias pessoas que fazem e que doam o seu tempo. O que não tem tempo, não tem dinheiro que pague. Também vale muito. Não doar o seu tempo. Eu diria assim que tem tanto valor quanto. Eu até acho que é mais. Até mais. Né? Mais. Talvez com o resultado. Porque assim, teve uma situação bem interessante lá em San Diego. A gente, na igreja que a gente frequentava, todo Natal, ou não só o Natal, mas sempre se fazia lá algumas campanhas e tal, e algumas pessoas levavam brinquedos para as crianças no México, que ele ia só atravessar a fronteira, né? Ou então levando alguns mantimentos e coisa. É interessante o que até muitas vezes acontecia de passar a fronteira com o dinheiro arrecadado e comprar no México mesmo, pela questão de ser mais barato. E as pessoas falando... gente, eu nunca fui levar os mantimentos, tá? Mas as pessoas que levam, pessoas comuns, pessoas boas, tão boas quanto a gente aqui, né? Que doa só o que tem, mas doando o seu tempo. Mas
sendo tratados como deuses por pessoas mais simples e tal, e eles olhando para aquilo dizendo, gente, as pessoas elas passam por tantas dificuldades e são tão boas. Aí tu fica assim, peraí, então o que está acontecendo? Quem doou o seu tempo, um pouquinho do seu dinheiro e mais o seu tempo, as pessoas dizendo, gente, faz um bem para mim que eles não têm ideia. Eu, entre aspas, ajeitei o Natal de algumas crianças, mas elas não fazem ideia de quanto... Era assim, ó, 5 anos de terapia. E levar uma... Então, olha que coisa, a pessoa doou ali o seu dia, que é um pouquinho chato, tem que passar a fronteira, depois entrar de volta nos Estados Unidos, leva um certo tempo, né? E era uma coisa assim, as pessoas chegavam, não brigar, mas a disputar quem faria parte da comissão que ia levar. Muito legal. E a gente começa agora indo para o final, os 3 últimos itens. Já está no final? Nossa. O item 17, que é a riqueza genuína. Tu não sente o benefício social de ter o dinheiro, porque as pessoas que te rodeiam te amariam mesmo que tu não tivesse o dinheiro. E aqui entra em mais um elemento do primeiro episódio, quando a gente conceitou o aposentado rico, riqueza de relacionamentos, lembra? Ou seja, você não tem um casamento falido, você se dá bem com seus filhos, você mantém relações de amizades de longa data, você constrói novos relacionamentos de amizade e genuíno, né? Não aquela amizade interessada em alguma coisa, né? E aqui, para mim, é o estado da arte, né? Sim. Você, independente do teu dinheiro que tem, você ser amado, mesmo que não tivesse dinheiro. Né? E eu gosto muito também da 18, que é a riqueza protetora. Tu tem dinheiro, tu sabe usar certinho, tem uma vida equilibrada e tu ainda consegue com esse dinheiro, mesmo que as pessoas que te rodeiam ali, teus familiares, principalmente, eles vão ter que trabalhar muito duro. Mas tu diz pra ele, ó, se não der certo, Alexandre, eu tô aqui pra te ajudar no que tu precisar. Aqui encaixa totalmente com o episódio de educação dos filhos. Vocês devem lembrar quando a gente deu aquele fechamento do episódio, né? Que a gente comenta que é importante, você vive numa família de classe média alta ou numa família de classe alta, ricos, e a sensação que os filhos crescem e o dinheiro dá em árvore, e de que tu não tem limites para nada do que tu imagina, quando você chega nesse nível, você educa seu filho a seguir a jornada dele, né? Você não vai dar nada pronto, você vai... Só que você diz assim, cara, vai. Se der errado, eu tô aqui. Isso aí. É mais fácil pro seu filho? Mas também, né? Nós não precisamos criar tanta dificuldade para eles também, né? Mas... A gente pode deixar a cartinha escrita, né? Vai por aqui, segue esses atalhos. Isso aqui. Mesmo, exatamente isso que eu quis dizer. Então tu tem que dar o caminho, incentivar, ajudar no que for possível. Deixar sofrer um pouco para ele aprender também. Mantém aquela rede de proteção ali embaixo, né? Isso é importantíssimo para saber que... Isso até incentiva muitas vezes a se arriscar um pouquinho mais. Aqui não é risco insano, né? Mas tomar um pouco mais de risco sabendo, olha, se der errado, eu tenho porta de saída, né? E é interessante, né, que ontem, casualmente, eu tive uma consulta com a psicóloga da minha filha mais nova, né? E aí era só eu e a psicóloga, e ela falando algumas coisas e tal. Eu disse, puxa, interessante, né, nós pais... Nós juramos que nós não vamos cometer os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Aí primeiro que a gente acaba cometendo alguns deles, né? E a gente comete novos erros, né? Então eu disse para ela, o desafio aqui não é dizer para as minhas filhas o certo e o errado. Claro, dar um balizador, né? Mas assim, saber que eu ainda cometo algum desses erros. Então... Transfere a responsabilidade. Como é que é o nome desse item, Júlio, que tu falou? Esse é a riqueza protetora. Riqueza protetora. Então tu protege com conceitos e um pouco de exemplo, né? Mas deixa assim, olha, acha o teu, porque eu aqui cometi os meus erros também, né? Então tu dá um pouquinho de liberdade e faz apanhar um pouquinho da vida. E finalmente chegamos no último nível da riqueza, que é a riqueza profunda.
Essa é profunda. A gente começou lá com a pobreza profunda, agora a riqueza profunda. Quem é? É respeitado e admirado por pessoas que desejam ser respeitado e admirado independente das suas finanças. Psicologicamente, você está na lista dos bilionários da Forbes. Aí esse é o supra-sumo daí, né? Estado da arte, né? E provavelmente essa pessoa faz as doações que a gente falou e tudo, aí, né? Não, é o aposentado rico. É uma brincadeira isso que a gente fala, estar na lista da Forbes, né? Porque estar na lista não quer dizer que seja uma pessoa bilionária, né? Uma pessoa rica de verdade. Talvez ela só tenha dinheiro, né? Influência, né? Também conta bastante. O nível de bondade, o nível de felicidade, acho que é o mais importante, né? E vocês acharam que não ia dar pra vencer? Viu só? Toda, né? Eu tinha certeza duvidaram, que não ia alguns duvidaram. Nós vencemos a lista. E acho que foi um resumo bem legal do livro, né? Acho que é importante também as pessoas verem em que níveis elas estão, né, Momberg? E aí, o que fazer para atingir o próximo nível? Eu recomendo a leitura do livro, né? Eu acho que é importante ler o livro. Obviamente, a gente colocou um pouco da nossa vivência, da nossa visão de mundo sobre os conceitos que o Morgan escreve no livro, mas eu acho que é importante ler. E eu, de novo, repito, eu fiquei muito feliz com o que eu vi, porque o nível de alinhamento com que a gente vem falando, vem pregando aqui, tá totalmente... Casou certinho, né? Casou certinho, né? E aqui é interessante, né, André, tu falou... Nós temos aqui, a gente, apesar de ter esse alinhamento, eu até acho que a gente discorda pouco nesses podcasts aqui, acho que a gente pode discordar mais, criar mais polêmica. Vamos começar a botar um pouco de discórdia nessa mesa. Vamos botar um uísque aí não vai, como eu não bebo, eu vou perder aqui, cara. Então vou trazer um vinho na próxima aqui, aí... Mas aí... vamos brigar pelo qual vai ser esse vinho aí. Já estão brigando pela bebida agora. Mas aí eu acho que mesmo com esse alinhamento e tal, é importante que cada um leia o livro e não fiquem, assim, nessa hora de podcast aqui, não fiquem presos às nossas opiniões aqui. Nós temos as nossas opiniões e, gente, a gente tá errado em alguns pontos, tá? A gente não tá certo em todos. De novo, tá falando por ti. Tá? Porque eu sei como é que o André e o Júlio pensam, tá? E eles não entendem ainda, mas eles estão quase sempre errados e o certo sou eu. Então, tirando a brincadeira, leiam, tomem as suas decisões, discordem da gente, acho importante. Escrevam, né? É que nem aquela frase, né? Alexandre, me desculpe, eu não posso concordar contigo, porque senão eu estaria errado. Aí mata o companheiro. E aí acabou esse episódio. Acabou. Agora não teremos mais episódios. Fim do episódio, acabou. Né? Eu queria discórdia, mas não tanto. Não sei se vai ser o próximo. Então tá, pessoal. Acho que era isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Mais uma vez agradecendo a sua participação. Reparem que mais uma vez esse episódio foi fruto de indicações, de comentários. Então não sejam tímidos. Escrevam embaixo lá do YouTube, no Spotify, seja a plataforma que você estiver nos ouvindo ou assistindo. O Spotify agora tem vídeo, né? Então esse episódio agora já sobe com vídeo. Olha aí, estamos tecnológicos. Mas escrevam pra gente, comentem, concordam, discordam, sugiram temas, que a gente segue o barco. Quando tiver bambu tem flecha e a gente segue por aqui. Então, pessoal, mais uma vez obrigado pelas belíssimas colocações e nos vemos no próximo Aposentado Rico. Até lá. Até mais.